Olá, gente! Essa semana a gente vai aprender a fazer algumas partes do corpo, principalmente aquelas que vocês têm dificuldade. Então, essa semana, por exemplo, eu estava conversando com algumas pessoas e eu percebi que a maioria tem dificuldade em desenhar mãos. Então, hoje eu vou ensinar vocês como observar a palma da nossa mão para poder desenhar. E aí, nosso primeiro desenho que eu vou fazer aqui, a princípio eu quero que vocês façam, né? Pode fazer, começar com lápis 2B, bem clarinho. Eu vou fazer direto com lápis de cor, que é para vocês enxergarem melhor no papel. A gente vai fazer só o primeiro estudo da nossa mão. A princípio, vou fazer aqui de brincadeira, mas tem gente que faz isso na sala de aula, né? A princípio, o que essa pessoa faz? Quando quer me enganar, faz o que? Ó, faz isso aqui. Essa visão da mão é a visão mais fácil que a gente tem. Só que se eu faço isso aqui, olha só que desenho tosco. Então, assim, ele ajuda a gente a perceber algumas coisas em relação a essa mão, mas ele não fica um desenho muito bonito. Então, a princípio, o que a gente vai desenhar? Eu vou até colocar a mão aqui. Essa visão da mão é a mais fácil que tem. Depois a gente vai colocar em outras poses, desenhar outras poses. Mas, a princípio, a gente vai desenhar essa mão aberta. Então, o que a gente pode observar dessa mão? Essa mão, se eu olho isso aqui, é quase que um quadrado, talvez, um pouco mais na diagonal. Então, quando eu vou pensar em desenhar alguma coisa, primeiro que eu tenho que observar essa mão e ver com o que ela parece. Né? Ela tem aqui mais ou menos reto, mas se eu fosse fechar num retângulo ia ficar assim. Aqui ela abre um pouquinho por conta desse dedão. Então, ó, vai ficar, nossa palma dessa mão vai ficar assim. E lembrando que isso aqui é um desenho mais fácil da mão. Então, são coisas que eu posso observar na palma da mão aberta. Daqui, eu tenho o pulso. Coisas que as pessoas fazem errado quando vai desenhar a mão, coloca os 5 dedos, né, saindo do mesmo canto. Dedão, ele é separado, os outros dedos vêm aqui para o alto. Então, o dedão ele vai ser bem separadinho. Aqui eu posso dar uma certa arredondada. Porque normalmente também, quando vocês vão desenhar o dedo, além de colocar todos os dedos saindo no mesmo canto, normalmente os alunos fazem isso aqui, ó. Tipo um garfinho, coloca todos os dedos do mesmo tamanho. E nossa mão não é assim. Quando eu penso em mão, se eu fizer alguma coisa mais estilizada aqui, eu tenho que perceber que aqui é redondinho. Quando eu tenho a primeira parte aqui dos ossinhos, também vai ser redondinho. A segunda parte também vai ser meio redondinho. E a última parte também redondinho. Então, quando eu for distribuir meus dedinhos aqui, eu tenho que lembrar que as alturas dos dedos são completamente diferentes. Depois, posso começar a passar aqui para o meu dedão. Meu dedão, eu tenho essa primeira parte, a segunda parte e a terceira que é bem escondidinha. Então, ó, meu terceiro ossinho, ele vai ser aqui. Depois eu tenho uma segunda parte e eu tenho aqui a terceira parte do meu dedo. A primeira coisa que eu quero que vocês façam é desenhar a própria mão de vocês esticada. Só que pode estar com esses rabiscos todos. Eu vou aproveitar esses rabiscos para fazer uma outra coisa por cima. Depois vamos passar para os ossinhos dos dedos aqui de cima. Ou seja, vamos desenhar a falange do dedo. Então, esse aqui é pequeno, esse é um pouco maior, esse é o maior de todos. Ou seja, tem que ir distribuindo. Aqui eu vou ter 4.
E eu tenho que distribuir os dedinhos conforme a grossura também desses dedos. Uma outra coisa que a gente pode observar, que eu sempre perturbo vocês... uma coisa aqui que eu não falei. A altura daqui ele faz um arco. E ó, tá vendo que ele se encontra aqui com esse dedão? Então eu tenho um arco que se encontra aqui com o dedão. Depois, posso colocar aqui a segunda parte aqui do meu dedo. Que, tecnicamente, ó, eu vou ter que apagar um pouquinho. É um pouquinho menor, porque a altura do osso aqui tem que ser a altura, basicamente, onde está o segundo dedo. Quer dizer, o segundo dedo não, a segunda falange. Então, tem que ficar mais ou menos desse formato aqui. Então, quando eu começo a desenhar, a primeira coisa que eu faço é transformar isso em formas básicas. Tá, transformei em formas básicas. Depois eu começo a relacionar as partes. Então, ó, essa partezinha aqui do meu dedinho está relacionada mais ou menos quando tem a dobra aqui da minha falange. Aqui eu também tenho a dobra e aqui eu tenho a dobra. E uma coisa que eu posso olhar também, já que a gente está falando em relacionar partes, é ver a altura desse dedo em relação à altura dessa parte aqui da minha mão. Então eu tenho essa altura e eu tenho que ter essa altura de dedo. Então isso aqui vai um pouquinho mais para fora. Depois, na segunda altura, vou marcar algo mais ou menos para cá. E mais ou menos aqui vai ser o meu dedo. E vou desenhar a unha também. Venho a altura um pouquinho maior do que essa aqui, da segunda dobra. Tem o meu dedinho, que tem que ser maior do que mais alto. Então, se aqui tem a altura desse dedo, aqui tem que ser maior um pouquinho. Então, peguem aí, façam o dedo de vocês. Peguem aí, façam a mão de vocês. Tenta desenhar essa mão vista de frente, com o volume. Depois, vem esse dedo um pouco mais para cá. Então, quando vocês vão desenhar, às vezes vocês colocam aqui certinho, mas a gordurinha, a dobrinha de um dedo, às vezes vem sobre o outro. Então, o meu dedo é meio gordinho, então ele vem aqui na frente desse que tá aqui atrás. Depois, esse segundo dedo é mais baixo, vem mais ou menos aqui. Tenho umas dobrinhas aqui. E meu dedinho vem nessa altura desse dedo aqui. Então fica algo mais ou menos nesse aspecto. Se eu não sei desenhar a mão, ó, aqui vem uma dobrinha, o dedo vai lá para trás. Tenho um ossinho aqui, tem outro ossinho aqui, um relevozinho. Aqui eu tenho um ossinho. Então, se eu não sei desenhar, se eu faço isso de observar qual é a relação entre essas formas, já fica um pouco mais fácil. Isso aqui é só um esquenta, tá? Que a gente não vai fazer uma outra coisa em relação a desenhar mãos. Isso aqui é só pra gente observar como a gente pode desenhar
algo que todo mundo que acha que é difícil, na verdade é só uma questão de observação. Aqui eu tenho uma gordurinha, né? Aqui vai algo que vai para fora, para dentro, depois para fora de novo. E aí o que eu tô fazendo aqui? Já que eu rabisquei e eu não tenho como apagar que eu tô usando lápis de cor, eu vou aproveitar aquela questão da rachura em cima de uma estrutura que já tá feita e tá rabiscada. Eu vou reforçar com luz e sombra. E aí, ó, vou tentar dar uma questão de luz e sombra aqui com rabisco, com alguma coisa bem rachurada mesmo. Ainda vamos ficar na rachura. Então, de um lado eu vou deixar com sombra, de outro não. Não é um desenho para ser realista, mas ele tende a retratar mais perfeitamente o que eu estou vendo na realidade. O primeiro exercício, só para a gente esquentar a nossa mão, é esse: fazer um desenho todo rabiscado, todo rachurado da palma da sua mão. Se quiser, não precisa nem usar a borracha. Pode ser um desenho meio que rabiscado. E aí, se por acaso vocês tiverem o Conté, vocês podem usar ele para as áreas mais claras, para dar questão de um volume. Tenta observar da onde está vindo a luz, da onde está vindo a sombra na palma da mão de vocês, e vai usando o Conté só para ganhar algumas áreas claras. Se não tiver o Conté, usa lápis de cor, não tem problema nenhum. Então, assim, o desenho de hoje ele é mais expressivo do que realista. Ele é todo cheio de rabisco. E para dar um toque interessante, então já que a gente está trabalhando com papel amarelo, eu posso tentar pegar com lápis de cor e tacar um azul aqui por detrás. Tirar a mão que já tá incomodando um pouquinho.
Às vezes usar umas cores diferentes é interessante, dá um aspecto interessante para o desenho. O lápis está quase terminando, tá no cotoquinho. Como esse desenho ele não tem uma perfeição, ele é para ser meio que rabiscado, também não tô muito me preocupando com a questão da pintura do fundo não, por isso que tá esse aspecto meio arranhado, tá? Tem horas que eu brigo isso com vocês, que tem que estar perfeito a pintura, mas esse aqui é para dar esse aspecto de coisa arranhada, de coisa meio suja. Então eu tô fazendo assim bem, trocando, invertendo a direção do traço para ficar de propósito, assim. Dá uma certa dramaticidade a pintura dessa mão. Que eu vou entrar um pouquinho, porque eu achei minha mão muito gordinha. Aliás, eu tô muito gordinha. O lápis está quase acabando. O que eu vou fazer agora é o seguinte. A gente jogou um azul aqui por trás e eu posso vir aplicando vermelho ou uma outra cor. Eu quero vermelho para dar um certo contraste com esse meu desenho. Então eu estou usando, né, a cor que é contrastante, a cor azul, que é esse vermelho, para dar uma questão de contraste com a minha ilustração. Quando eu dou um contraste, eu chamo mais atenção do que se eu usasse cores análogas. Então, o aspecto do desenho de hoje que eu quero que vocês criem é esse meio bem arranhado, bem colorido. Um aspecto um pouco diferente desse que a gente já está acostumado a ver de desenho realista. Posso vir aqui agora com um lápis preto, pegando algumas áreas que são mais escuras ainda. Então, ó, eu que não sabia, talvez desenhar uma mão, se eu sigo essas orientações, vai ficar mais ou menos nesse aspecto aqui. Claro que eu não consigo mais apagar essa linha que eu fiz, porque eu fiz de lápis de cor, mas algumas linhas, por exemplo, eu poderia apagar se eu tivesse feito de lápis, que é essa linha daqui mais forte, essa daqui e essa daqui. O resto a gente poderia, né, fazer essa mãozinha toda gordinha. Fazer nosso desenho todo rabiscado.
Esse é o nosso primeiro desenho. Eu quero a mão de vocês, não dessa forma aqui, mas você olhando e observando, por exemplo, se a gente observa, compara esse desenho com esse desenho, eu vejo, por exemplo, que aqui eu afinei demais e eu tenho essa partezinha da mão não tão angulosa pro lado de cá, eu tenho ela um pouquinho mais quadradinha. Então observe a mão de vocês e tenta desenhar ela de uma maneira mais olhando e observando. Isso é o nosso primeiro desenho, olhando de frente, que é o mais fácil que existe. Agora a gente vai colocar em outras posições e vou criar em outro papel um outro aspecto, um outro tipo de desenho.